amigas e amigos, no Leitura Comentada de hoje eu apresento este livro, Dialética Radical do Brasil Negro, do Clóvis Moura, que é um dos principais explicadores do Brasil, um dos principais pesquisadores da questão racial no Brasil. O que faz este livro ter uma singularidade, como muitos outros do Clóvis Moura, é o método de análise, quer dizer, é uma interpretação marxista da história. Este livro eu considero uma espécie de base para a gente ter o entendimento desta questão da questão racial do povo brasileiro, a formação do povo brasileiro, suas contradições, seus antagonismos, suas lutas. Um conceito que eu considero muito importante desse livro é o do escravismo pleno e do escravismo tardio, que o Clóvis Moura vai fazer uma espécie de ponto divisor com a Lei Eusébio de Queiroz de 1850, quando já existia toda uma evolução tecnológica, uma evolução do debate político, né, já entrando aí nessas questões mais abrangentes, né, da Revolução Francesa, da independência americana, da luta pela república, pelo ideal republicano. E tem todo o impacto disso também na questão econômica, a Revolução Industrial. Ao mesmo tempo, a infraestrutura, as relações sociais, as relações de produção no país permaneciam ainda bastante atrasadas, né? Então, este livro ele faz essa abordagem e depois, a partir disso, ele faz, né, uma série de outras análises que decorrem tanto na fase anterior à Lei Eusébio de Queiroz, quanto na fase posterior. Portanto, tem assim essa divisão que ele faz nessas fases do escravismo. Eu vou ler aqui os tópicos, né, que tem aqui no livro, a começar pelo prefácio. O prefácio é sempre interessante porque dá uma espécie de síntese, né, do que é a obra. E nesse caso aqui o prefácio é do professor Denis de Oliveira, que tem o título Uma análise marxista das relações sociais. Interessante que ele já aborda por aí, quer dizer, o método de análise. Com o método marxista, o professor, pesquisador Clóvis Moura vai explicar essas relações, né? Tudo isso que forma exatamente a base, né, sociológica, digamos assim, da formação do povo brasileiro. O livro está apresentado como tópicos. Eu vou ler aqui os tópicos. Cada tópico desse tem os desdobramentos, né? Tem os subitens. Então tem aqui também a apresentação do Augusto Bonicori, que é um pesquisador também falecido em 2020. O Augusto Bonicori foi, né, um destacado pesquisador do pensamento marxista, do pensamento social, do pensamento político, do pensamento ideológico do Brasil. Aí vem o primeiro tópico, ele trata exatamente dessa questão do escravismo pleno ao escravismo tardio, quer dizer, veja que ele faz uma transição, né? Quer dizer, como se chegou a Lei Eusébio de Queiroz, as mudanças todas, e como persistiu o escravismo, mesmo depois dessa superação do escravismo pleno, né? E a entrada aí do escravismo tardio. Então tem várias questões, vários itens aqui, né, que ele aborda. É um tópico assim bem abrangente. O segundo tópico tem o título População, Miscigenação, Identidade, Etnia e Racismo. Veja que ele procura também dar uma abrangência para essa questão, né? Aí o terceiro tópico, ele fala aqui da linguagem e dinamismo cultural do negro. Também aqui ele tem bastante subitens aqui que ele vai fazer exatamente essa questão aí, né, a questão da resistência à dominação cultural, né, do negro, e naturalmente tem também a resistência, né? E o quarto tópico ele aborda o tema especificidade e alinhamento dos movimentos de São Paulo, né? Aqui também ele vai pegar exatamente essa questão onde as coisas vão se concentrando, né, as lutas sociais e, consequentemente, né, você tem aí esses, vamos dizer assim, esses epicentros, né? E o Clóvis Moura vai analisar isso, que tem a ver com o desenvolvimento, né, dessa questão do capitalismo, quer dizer, as relações, né,
de produção, as relações econômicas, a questão aí do trabalho, a chegada do capitalismo aí no final do século XIX, começo do século XX, a concentração, né, da produção que existia, a produção cafeeira, sobretudo no estado de São Paulo. E o Clóvis Moura, né, ele não aborda isso, mas obviamente que isso tem a ver, né, com o processo de desenvolvimento do país a partir desse momento da transição, né, do modo de produção escravista para o modo de produção capitalista. E, enfim, o livro ele tem uma riqueza muito grande, ele tem também uma outra particularidade, que é a facilidade com que o Clóvis Moura explica esses conceitos todos. Quer dizer, é de fácil entendimento e um outro detalhe leva o leitor à reflexão, à busca de outras obras, outros livros para entender a amplitude das questões que ele aborda aqui. Portanto, fica aí a dica, né? Esse livro pode ser encontrado na livraria anita.com.br. Repito que é um livro da Fundação Maurício Grabois em parceria com a editora Anita Garibaldi. Muito obrigado, até a próxima.